Salve, salve família colchoneira, atleticanos, rojiblancos aí de todo mundo. Um salve, um abraço a todos. Tô gravando esse vídeo aqui, é o primeiro vídeo que eu tô gravando na internet, mas porque algumas perguntas aí, algumas cornetadas que muita gente falou aí durante essa eliminação ontem do Atlético pro RB Leipzig, me incomodaram bastante, fiquei chateado com algumas também, revoltado com outras, enfim, achei rasas algumas, então queria contribuir um pouco para esse debate aí sobre como enxergar futebol e pensando principalmente no momento do Atlético de Madrid, que é o foco aqui, tá? Bom, primeiro vamos falar aqui, antes de falar desse propriamente esse ontem, né? A culpa, né, de ontem foi por conta do estilo de jogo do Atlético. Falar um pouquinho do jogo ontem e no que, na minha visão, o Simeone errou, né? Eu acho que principalmente aí, pensando na escalação, se a gente for ver, logo de cara aí eu já destaco dois nomes aí que eu acho que, dois ou três talvez, esse terceiro é um pouco mais discutível, que eu acho que não deveriam começar jogando ontem, tá? Bom, primeiro, claro, o Diego Costa, né? Segundo, o Herrera, e a gente pode criticar talvez a ausência do João Félix, beleza? Mas vamos falar um pouquinho de cada um desses primeiramente aí. Bom, o Diego Costa ontem ele não jogou bem mesmo, né? E eu acho que essa insistência, né, do Simeone que ele teve com o Diego Costa, eu não entendi muito bem qual é a lógica disso tudo, né? O que se fala muito é que o Simeone não, o Atlético de Madrid e o Diego Costa possuem uma dependência mútua, né? Porque o Diego Costa, né, ele já está com uma idade mais avançada, talvez ele não tenha mais uma vitrine europeia, uma vitrine tão forte que no Atlético de Madrid, para eventualmente se destacar e tudo mais. E o Atlético também está precisando de uma liderança técnica no time, né? Então falava-se muito que isso poderia ser uma dependência mútua, mas eu acho que mesmo assim não entendi muito bem porque o Simeone colocou o Diego Costa, né? Se a gente for olhar, por exemplo, para temporadas passadas e também pelos últimos jogos, a gente também questiona isso porque o Diego Costa, desde que voltou para o Atlético de Madrid, ele não fez jogos brilhantes, não se destacou, inclusive jogou bastante, não, né? Não teve uma boa média de gols, não foi aquele goleador que a gente estava acostumado lá na primeira passagem pelo Atlético de Madrid, então realmente não deu para entender, e até pelo substituto dele, né, cara? O Morata estava muito melhor no Atlético de Madrid já, inclusive depois que voltou a quarentena, o Morata já estava melhor, já estava fazendo mais gol do que o Diego Costa, né? Então não entendi muito bem por que o Diego Costa começou aí, provavelmente por conta dessa questão que eu comentei aí também, de uma liderança mais técnica, mas enfim, acabou não se justificando no campo, né? Segundo foi o Herrera, cara. O Herrera. Ele é um bom jogador, ele tem a cara do Atlético mesmo, né? Bem aguerrido, bem forte ali no meio campo e tudo mais. Só que, cara, ontem, não só ontem, né? Mas eu acho que pela temporada tinham nomes ali muito melhores do que o Herrera para começar jogando, né? O Herrera ele já mostrou que vai jogar com a camisa do Atlético de Madrid bem, né? Que vai honrar mesmo a camisa. A gente viu naquele fatídico empate lá na primeira rodada da Champions League lá contra a Juventus, né? Que o Atlético começou a perder 2-0 e o Herrera conseguiu fazer um gol de cabeça lá no finalzinho do jogo para garantir o empate pra gente contra a Juventus. Enfim, ele fez alguns bons jogos, mas eu acho que não justificava a titularidade dele, ainda mais se a gente for pensar quem foi que o Simeone deixou no banco, né? Foi o Thomas Partey, né? Thomas Partey que pra mim, sinceramente, eu acho que essa foi uma das melhores temporadas dele, se não a melhor. Ele jogou bastante, se destacou bastante no Atlético de Madrid. E ele é um cara completo, né? Ele defende bem, ele ataca bem, ele é muito forte, ele tem um bom arranque, tem um passe muito bom e chuta muito bem. Então acho que essas e outras características deles aí poderiam melhorar essa criatividade ofensiva do Atlético de Madrid ontem, né? Bom, em relação agora à ausência do João Félix, assim, acho que quem tá acompanhando mesmo assim, o Atlético de Madrid sabe que o João Félix não fez uma temporada brilhante no Atlético de Madrid, né? Acho que de todos os momentos que o João Félix teve aí desde que ele chegou, assim, de destaque mesmo, não foi tão forte assim, né? E o Llorente, que acabou entrando no lugar dele, jogando lá junto com o Diego Costa na frente, ele jogou. A gente pegar os últimos jogos aí, tá? E depois que voltou a parada, principalmente, e também, né, algumas decisões aí ao longo da temporada, o Llorente acabou se destacando mais e estava mais cativo para essa vaga. A gente pegar em Anfield, por exemplo, o que o Llorente fez lá contra o Liverpool foi incrível e tal. E claro, o João Félix ele também era o primeiro ano no Atlético de Madrid, ele teve várias lesões aí que impediram ele de jogar mais jogos, concordo com isso também. Mas para mim não foi uma surpresa o João Félix começar no banco, era até natural, ele já estava pegando o banco há um tempo também, alguns jogos aí, não estava às vezes nem jogando até o final dos jogos porque não estava rendendo bem, entre outras questões aí também, né? Mas enfim, talvez ontem que pudesse se questionar, pô, Saulo, o Atlético precisava de ir mais pra frente, né? Jogar de forma mais criativa, mais ofensiva. O João Félix poderia ser esse cara? Talvez sim. Mas pelo que ele rendia na temporada, também não queria dizer que
colocar o João Félix daria essa cara pro time também. Mas enfim, eu acho questionável isso também, mas eu acho que eu entendi um pouco do que o Simeone pensou no escalar o João Félix, tá? E, bom, agora falando do jogo especificamente, fora essas escalações aí, claramente o Atlético jogou muito mal ontem. O Leipzig, né, teve um volume de jogo muito maior do que o do Atlético de Madrid, foi mais perigoso, talvez, a gente pode concordar com isso. Jogou melhor, em suma, né? E, cara, teve vários jogadores que ontem, né, não apareceram no jogo, né? Essa é a verdade. E aí cai muito por conta dessa questão do Llorente e do João Félix, porque o João Félix entrou muito bem, foi o melhor do time, e o Llorente praticamente não apareceu no jogo, né? Não foi decisivo como ele estava sendo, inclusive depois da parada, que fez alguns bons jogos também, né? Então, realmente, isso aí eu acredito que pesou bastante, né? E o Atlético foi muito mal ofensivamente, né? Então eu acho que justamente pela, né, o Partey e ele poderia, e o Morata poderiam ser opções aí também. Também o Trippier, né, cara, lateral direito também não fez uma boa partida, tanto que as melhores jogadas do Atlético de Madrid foram pelo lado esquerdo, com lógico com o Carrasco, jogando, fizeram, né, destaque, eles se destacaram ali também. E do outro lado a gente não viu praticamente nenhuma jogada ali, né, junto com o Llorente e o Trippier, né? Então, realmente fez bastante falta aí a atuação do Trippier ontem também, né? E bom, se a gente for parar para pensar no outro lado agora na questão defensiva, a gente pode ver que, cara, ontem, pensando nesse estilo de jogo do Simeone, cara, a defesa do Atlético de Madrid, de certa forma, foi sólida também. Porque o Leipzig, apesar de ter muito mais volume de jogo, ele não teve situações tão perigosas, né? O Oblak não fez tantas defesas milagrosas, não foi tão brilhante ontem porque não foi exigido, né? Diferente do jogo do Liverpool, por exemplo, e outros jogos aí que a gente pode pegar, né? O segundo gol, inclusive, foi muito azar, né, cara? Essa é a verdade. E não tô tirando o mérito do Leipzig, eles jogaram melhor, com certeza. Mas a defesa do Atlético também não foi tão mal assim a esse ponto para criticar e colocar tudo à tona aí em volta do Simeone, do estilo de jogo dele, principalmente, tá bom? Então também discordo um pouco dessas críticas todas aí que estavam sendo feitas, tá? É, Agora, é claro que é importante olhar para esse jogo de ontem baseado na temporada e no momento que o Atlético tá agora também, tá? Desse estilo do Simeone já está consolidado há muito tempo, né? Há muito tempo não, mas enfim, desde que ele chegou aí, deu muitos resultados, né? Resultados concretos aí. E já se falava muito do Atlético a partir de ter um elenco um pouco mais engenheirado e tudo mais, de ele conseguir jogar um pouco mais para frente. E o Simeone sabe disso, né? Tanto que nesse ano, né, nessa última temporada aí, o Atlético ele fez contratações para que o time jogasse assim, né? E ele tentou alternar algumas táticas também para que deixasse o time mais ofensivo. Se a gente pegar o começo do ano, isso foi visto também aí. E também pela contratação, por exemplo, dos dois laterais, da volta do Carrasco também, né? De colocar todos eles juntos ali, isso para mim dava indícios também, né? E teve algumas contratações horríveis também, como a do Lemar, né? Que desde que chegou também veio badalado e não conseguiu jogar bem, nunca conseguiu jogar bem. E isso também fez falta aí para essa parte ofensiva. Mas enfim, o que eu quero dizer também é que essa temporada, por conta disso e de outros motivos, ela foi muito instável no Atlético de Madrid, né? E já se sabia isso desde o começo do ano. Mas mesmo assim, o Simeone tentou se reinventar, né? E a gente pode colocar essa instabilidade em vários fatores aí. Se a gente pegar, por exemplo, estável e irregular, né? A gente pegar, por exemplo, aí a Copa do Rei, né? O Atlético foi eliminado por um time horrível aí, acho que da terceira ou foi da segunda divisão. Né? E também a própria classificação para as oitavas de final na Champions League, né? Na fase de grupos, também não foi tão tranquila assim, né? Foi tranquila no final porque o Atlético só dependia dele e a Juventus ia pegar o Bayer Leverkusen que estaria disputando a vaga e a gente ia pegar o Lokomotiv Moscou. Então, é, também não. Isso aí também acabou pesando um pouco, mas enfim, também. O que eu quero dizer é que não foi tão fácil assim também essa chegada por conta dessa instabilidade e aí a principal marca dela com certeza aí tá no Campeonato Espanhol, né? Que antes da pandemia aí, antes da pandemia, né, o Atlético estava em sexto colocado, não estava nem no pra Champions League, né? E aí depois que voltou a quarentena, né, que a gente conseguiu a classificação para Champions League aí, né? Então, isso também era um reflexo do que já estava acontecendo, né? Os jogos muito mal. Se fosse em outros tempos do Atlético de Madrid, cara, bem provável que o Atlético disputasse o título, porque a temporada do Barcelona e do Real Madrid foram muito irregulares também ali, pensando na La Liga, né? Então, enfim, faltou aí também um pouco de estabilidade e de regularidade, tá? Agora falando da era Simeone, cara, principalmente olhando para esse momento, é o seguinte, né? Se a gente for olhar para esse elenco atualmente do Atlético, comparar com outros que o Simeone já teve, cara, se não for o pior, é um dos piores elencos tecnicamente, tá? Tecnicamente falando. Por quê? A gente já teve, né, em tempos passados, Diego Costa jogando muito bem, Falcão Garcia, Davi Villa, Griezmann, Godin, pensando aí na defesa também, Courtois, agora o Black.
E hoje, cara, eu não consigo olhar no Atlético de Madrid jogadores que sejam top 5 da Europa, por exemplo, por posição. Tempos atrás a gente conseguia, né? Com o Courtois, talvez com o Oblak também. O Oblak talvez seja o único que dê para considerar. Com Godin e com Griezmann também. E outros que brigariam. Por exemplo, Felipe Luiz teve um momento aí no auge que ele, como na lateral esquerda, até poderia ser considerado aí um dos 5 melhores da Europa, talvez. Eu acho que eu não tô forçando tanta barra assim, né? Esse ano eu já não vejo, cara. Eu acho que só o Oblak, que facilmente aí tá cativo. Mas fora isso, não consigo ver outros jogadores aí top 5 da Europa, né? Esse é um reflexo dessas mudanças que o Atlético teve aí, dessa técnica que eu falei. Se a gente pegar, por exemplo, o Griezmann, cara, o que o Griezmann fez no Atlético de Madrid, com certeza tem um lugar cativo na história. Apesar da conturbada saída dele, que também achei bem desonesta, ele, se eu não me engano, ele é o quinto maior artilheiro da história do Atlético de Madrid na La Liga. Então ele foi realmente muito marcante. Vamos lembrar que na segunda Champions League que o Atlético de Madrid foi, em 2016, o Griezmann foi o terceiro melhor jogador do mundo, cara. Né? Só, entre os mortais, entre os humanos, ele foi o melhor, porque só perdeu pro Messi e pro Cristiano Ronaldo. Né? Então foi uma temporada espetacular, claro que movido também pela Eurocopa, pelo visto na Eurocopa, mas ele jogou muito bem na temporada do Atlético de Madrid. Inclusive naquele ano, 2015-16, o Atlético de Madrid brigou, né, até as últimas rodadas ali para ser campeão espanhol. Foi uma temporada muito boa do Atlético de Madrid. Então a gente não tem mais essa liderança técnica que a gente tem hoje. O Griezmann não era só top 3 da posição, ele era top 3 do mundo, né? E esse ano a gente está muito, mas muito, mas muito longe de ter um jogador assim com esse nível de rendimento e técnica. Então eu acho que baseado nisso também dá para dizer que não é só o estilo do Simeone que está dando errado, né? O Griezmann nesse mesmo estilo conseguiu se destacar muito bem, ter um protagonismo muito importante. Então acho que as coisas também precisam, né, ser vistas com um pouco mais de calma, né? E aí isso cai muito na crítica em relação ao João Félix, né? Que falaram, mas o João Félix ele não pode ficar no Atlético porque com o Simeone ele não vai render, né? O Griezmann é a prova de que pode render, né? Claro que não estou comparando os dois exatamente, mas estou dizendo do estilo, né? E o Griezmann estava muito melhor acompanhado naquela época também, né? Hoje a gente já vê que tem uma diferença um pouco maior aí em relação a quem está acompanhando o João Félix e ao próprio João Félix, né? Primeiro que é um cara super novo ainda, eu vejo ainda como uma promessa, um pouco mais sólida, talvez, do que outras, que a gente costuma chamar de promessa, mas no Atlético, por exemplo, ele não fez uma temporada muito boa ainda, teve várias lesões, que nem eu comentei, e tudo mais, né? Então, também não acho que dá para atribuir isso só ao Simeone, ao mau futebol do Félix ao Simeone, né? Se a gente for olhar mesmo, assim, quem tá acompanhando o Atlético de Madrid, cara, sabe que ontem, provavelmente, deve ter sido o melhor jogo do João Félix desde que ele chegou no Atlético de Madrid. Porque fora esse jogo, não teve jogos tão brilhantes, né? Então, acho também um pouco infundada aí essa crítica, né? Então, eu acho que para responder essa pergunta aí que eu coloquei no começo, a eliminação ontem do Atlético foi por conta do estilo do Simeone? Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que foi mais por conta de uma temporada de transição que o Atlético estava tendo, né? E por escolhas talvez táticas ontem em relação aos jogadores do que propriamente pelo estilo, né? Se a gente for olhar, por exemplo, também, agora falando dessa questão da retranca, que todo mundo fala e tudo mais, cara, olha para os laterais do Atlético de Madrid hoje, para outras partes do time. Meu, são os dois laterais que eu acho que são os mais ofensivos dessa era Simeone. Quem eram os laterais do Atlético de Madrid antes, cara? Era Felipe Luiz e Juan Fran, que jogavam a maior parte da era Simeone. Comparado com o Lodge e com o Trippier hoje, olha a ofensividade que se dá. É muito maior, muito mais ofensivos, né? Não preciso nem dar detalhes aqui, que vocês conseguem mensurar isso, né? Então, o Simeone não é que ele esteja fechado na caixinha dele ali, achando que vai continuar jogando do mesmo jeito. Não é assim, gente. Não é assim. O cara tem história, ele sabe o que ele faz também. Apesar de eu achar que ele teve alguns erros que nem eu critiquei. Então, acho que não acho que ontem tenha sido por conta, né? Essa eliminação tenha sido por conta do estilo de jogo, né? Mas justamente por esse contexto aí. Beleza? Bom, e aí só para finalizar também, acho que por conta disso, de outros motivos aí, o Simeone não deveria ser mandado embora. Eu acho que dentro do Atlético de Madrid isso nem entra em cogitação, né? Por tudo que o Simeone já fez e pelo contexto da temporada. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Esse é o primeiro vídeo que eu faço para a internet. E, bom, se quiserem comentar alguma coisa aí, vou receber com o maior prazer todos vocês, desde que seja com muito respeito também. Beleza? Então compartilha aí com a família atleticana, com cotineiros, com quem quer que seja aí que fala mal do Simeone e por aí vai. Beleza? Um forte abraço a todos e au palete!